Bom, capítulo 12, tema Web Authentication. Neste capítulo vamos ver os seguintes subtópicos: Web Authentication Cenários, Configuring Centralized Web Authentication, Building Centralized Web Authentication Authorization Policies, Verifying Centralized Web Authentication. Bom, começando logo com o primeiro subtópico, Web Authentication Cenários. Aqui queremos mencionar, faz menção de dois cenários. O primeiro cenário é o chamado LWA, que vem de Local Web Authentication, e o segundo que é CWA, Centralized Web Authentication. São tópicos que já se viu um pouco antes, capítulo 6, se não estou em erro. Qual a diferença que existe entre os dois? Aqui no Local Web Authentication, quem faz a partilha do portal é o Network Access Device, no caso pode ser o nosso switch ou o nosso WLC. Ele é que tem lá o portal predefinido, onde o usuário vai colocar o seu username e a sua password. Este Local Web Authentication é mais limitado, porque não permite que se faça muitas alterações na estrutura, bem como no design, nas informações que aparecem na página web. E já aqui no Centralized Web Authentication, que é o foco principal deste capítulo, toda a página é gerida a partir do ISE. Desse modo, conseguimos ter páginas mais personalizadas, a informação do usuário e senha não fica em nenhum momento armazenada no Network Access Device. Essa informação é armazenada simplesmente no nosso ISE. Permite termos páginas personalizadas, permite-nos termos a possibilidade de garantirmos que o usuário aceita as políticas do uso da nossa rede e assim por diante. Este aqui é o mais comum e é o foco deste capítulo. Bem, Configuring Centralized Web Authentication. Esta parte é uma parte feita em fases. Para configurarmos o Web Authentication, nós dependemos também daquilo que nós previamente configuramos, ou seja, a configuração que é feita no nosso Network Access Device, e isso envolve a configuração que pode ser feita caso estivermos a usar uma rede cabeada no switch, caso estivermos a usar uma rede sem fio, a configuração que é feita nos WLCs, ou no Wireless LAN Controller, tá? O que é que está envolvido? Para ter um Centralized Web Authentication é importante que se faça uso de certificados, porque nós sabemos que o WISE usa o HTTPS. Então, aqui para nós termos os certificados a serem usados no switch, é importante que nós configuremos o domain e também aquilo que é um conceito que nós já conhecemos, que é o CryptoKey Generator RSA, que é para que o switch possua possua a capacidade de reencaminhar o tráfego para o WISE. Bom, após isso, configuramos também algumas ACLs que permitem fazer o Web ou a URL Redirection, que é para o nosso ISE. Isto é o que é feito a nível do switch. A nível do WLC, configuramos alguns aspectos, entre eles garantir que o NAC esteja habilitado para usar o WISE, garantir que tenhamos o MAC Filtering. Por que o MAC Filtering é importante? Porque nós sabemos que o nosso WISE, no nosso Network Access Device, ele reconhece a interface que vai ligar com o usuário como sendo um MAC Authentication Bypass. Então, quem faz o papel do MAC Authentication Bypass no Wireless LAN Controller é o MAC
filtering. É importante que isso também esteja habilitado. E após isso, fazemos aquilo que nós já tivemos aqui a falar, configuramos ACLs com Web Redirect, que é para reencaminhar o tráfego para os nossos PSN, Policy Service Node. Após estar feito isto, entramos diretamente para a fase seguinte, que é a configuração do nosso ISO. Tá? Importante notar que normalmente o Web Authentication é das últimas a serem feitas, ou seja, antes de chegarmos ao Web Authentication, é importante garantirmos que esse dispositivo não tem a capacidade de se autenticar via Data Annex ou então via MAB, só assim é que ele vai entrar no processo do Web Authentication. Tá? E essa parte do WISE também está muito relacionada com o terceiro subtópico, que são Building Centralized Web Authentication Authorization Policy, que são as políticas de autorização. O que isso envolve? Definir quais são, por exemplo, as downloadable ACLs que vão chegar até a WISE. Quais são os acessos que ele vai ter antes e depois. Antes quer dizer no momento em que o dispositivo está a se conectar pela primeira vez até chegar ao WISE. Sabemos que ele tem que chegar ao DNS, tem que chegar ao DHCP e depois o WISE vai lhe atribuir uma URL de redirecionamento. E depois também configuramos as políticas para o pós-autorização, ou seja, depois de ele receber o usuário e a senha e ver que aquele usuário está aprovado, definir quais são os parâmetros de endereçamento que o dispositivo final vai ter. Pode ser via VLAN ou algum outro modo. Qual é a VLAN que ele vai estar configurado e vai estar autorizado. Algo aqui muito importante, falando em VLANs, é que no Web Authentication, nós não conseguimos fazer uma mudança de VLAN simplificada como acontece no Data Annex. Por quê? Porque não existe suplicante. Mesmo que haja um Change of Authorization, é possível que o nosso cliente não detecte esse Change of Authorization, automaticamente troca a VLAN e troca o endereçamento. Qual é uma forma de ultrapassar isso? São formas de ultrapassar. Uma dessas formas é utilizando um lease do DHCP com menor tempo, né? Diminui seu tempo, de modo em que de 2 em 2 minutos, de 3 em 3 minutos, o nosso cliente tente buscar um novo endereçamento IP. Tá? Último tópico, Verifying Centralized Web Authentication. O que aqui é abordado? Primeiro, onde é que nós podemos verificar Web Authentication? Primeiro, logo na página do nosso dispositivo que está a aceder à rede. Vemos se aparece lá um portal para fazermos a autenticação. Depois, no nosso switch ou no nosso Wireless LAN Controller. No nosso switch temos o comando que é usado, que é o Show Authentication Session Interface. Temos na interface qual é a ACL que está a ser usada, bem como a URL de redirecionamento. E no WLC vamos em Monitoring, vamos em Client, podemos clicar num cliente específico que é para ver as suas informações. Bom, depois de verificarmos no próprio dispositivo, depois verificamos no Network Access Device, o último sítio podemos verificar é no ICE, através do Live Logs, né? Dentro dos Live Logs podemos verificar em tempo real tudo o que está a trafegar com um determinado dispositivo. Se o nosso ICE já mandou a rede de redirecionamento, já mandou um Change of Authorization, se o usuário já foi aprovado e informações tais como essas. Então, isto tudo é que é abordado e são os conceitos que são essenciais
a nível do capítulo 12 que aborda Web Authentication.